já recebi na hora do almoço aí no casamento do Diego já recebi um recado, pastor, é 30 minutos, viu? Então, vão 30 minutos aí, tá bom? Vamos orar. Vamos abrir um Salmo de número 139, bem no meio da Bíblia, o Salmo, tá bom? E a gente vai começar aí a palavra do Senhor. Nos versos de 13 a 16, mas deixa eu orar, só para a gente começar, tá bom? É muito importante, eu peço para vocês, é muito importante que vocês ponham os olhos na Bíblia, ponham mesmo, se é projetada, se não é, se é no celular, se é na Bíblia igual a minha aqui, escrita, mas é muito importante que você coloque os teus olhos aí, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua presença, pedimos a Tua manifestação sobre as nossas vidas. Fala conosco, Senhor, porque Tu és o Deus de propósitos, Tu és o Deus que cuida das nossas vidas. Em nome de Jesus, transforma a cada um aqui na Tua presença. E assim Te pedimos e Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Verso 13 do Salmo 139 diz assim: Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, pois eu fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Hoje eu quero falar de uma coisa para vocês muito especial. Deus fez cada um que está aqui e colocou em cada um destino, um propósito, uma marca para as nossas vidas. Cada um que está aqui, Deus nos fez. É tão extraordinária essa palavra, que ela diz assim, que mesmo quando ainda não era formado o corpo, Deus já me viu. E Ele colocou os meus dias segundo foram ordenados. Você que está aqui, nasceu com um propósito de Deus na sua vida. Eu nasci com um propósito de Deus. Quando o Senhor estava formando você no ventre da sua mãe, Ele colocou um propósito na tua vida. Ele colocou algo na tua vida que só vai ter sentido a tua vida, escute bem, o dia que você aceitar Jesus. Eu já aceitei Jesus, ótimo. Então as coisas começam a mudar. Tem coisas que a gente quer e não dá certo. Tem coisas que a gente quer e dá certo. Tem coisas que a gente nunca imaginou e dão certo. E tem coisas que a gente não imaginou e não vão acontecer. Por quê? Porque o propósito da minha vida está em Deus. E quando eu aceito a Jesus, as coisas começam a mudar para a minha vida. Deus fez a tua vida e disse, você vai ser desse jeito. Vou ter um propósito para a tua vida. Ele olhou para o Paulo, mesmo Paulo se desviando, Paulo não conhecia, o pastor não conhecia nada, o pastor Paulo não conhecia ninguém, ele morava em outra cidade. Deus colocou um propósito nele e quando ele aceitou a Jesus, as coisas mudaram tudo. Por mais que o diabo cevou na vida dele, plantou na vida dele. Quando a Miriam, ela nasceu, ela não sabia o que ela queria e de repente ela decidiu, não, eu quero missões. E quando ela aceitou Jesus, isso começa a cair na vida dela e as coisas começam a entrar e fazer sentido na vida. E é por aí, quando você quer algo, quando você quer ser usado por Deus, você vai ser usado, mas não é uma questão de igreja, é uma questão de Jesus, é uma questão de Cristo.
Não adianta eu falar, essa aqui é a melhor igreja. A melhor igreja é aquela onde Deus te põe. Se Deus te colocou aqui, isso aqui vai ser o melhor lugar para a tua vida, ministério e tudo mais. Se Deus não te colocou, você sempre vai lutar, vai bater, e não dá certo. E quando você está querendo lá fora as coisas dão certo, algumas coisas, e outras coisas não dão certo. Sabe por quê? Porque falta Jesus na nossa vida. As coisas só são abençoadas quando eu tenho um propósito na minha vida. E a Bíblia diz assim, verso 15: meus ossos não estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma. Deus viu você sem forma, Ele viu e falou, é profeta, é missionária, é pastor. Ele viu o que Ele queria na tua vida. E Ele diz assim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Quando você aceita Jesus, os propósitos da sua vida se alinham na sua vida. As coisas se alinham para o seu coração. E aí você começa, aquilo que não havia sentido, de repente passa a ser alegria na sua vida. Abra comigo Isaías 49, livro do profeta Isaías, aí para frente. Isaías 49, nos versos 1 a 3. Ó filhas, ouvi-me e escutai-vos, povos de longe. O Senhor chamou-me desde que nasci, fez menção do meu nome desde o ventre da minha mãe, e fez a minha boca como uma espada afiada, escondeu-me sob a sombra da sua mão, fez-me como uma flecha polida e me encobriu na sua aljava, e me disse, tu és o meu servo. A gente nem havia nascido e ele disse, você vai me servir. Mas ele espera que você opte por ele. Não é obrigado a aceitar Jesus. Quem quer vir após mim, se alguém quer vir após mim, então é opcional a vida cristã. A vida do Senhor demanda uma escolha, mas ele disse, tu és meu servo, és Israel, por quem eu serei glorificado. Começa por aí, quando você, e ele diz assim, olha, chamou-me desde o ventre que eu nasci. Sabe o que é chegar aqui, escutar um testemunho do Misael assim, tremendo, às vezes fala, é tremendo porque fala de dinheiro. Não, é tremendo porque está mudando vidas, é tremendo porque está abençoando pessoas, é tremendo porque está fazendo a obra, é tremendo o teu testemunho porque está fazendo. O Rejoin veio para mudar vidas, para dar sentido, para mostrar um sinal para esses jovens, para uma reconexão. É o tempo de reconectar, e não é o mundo que reconecta, é Jesus Cristo através da tua vida que faz essa conexão. É a sua vida através de Jesus Cristo que faz essa conexão. É isso, é só isso. Não tem segredo as questões da vida. Como é que minha vida tem sentido? Porque o Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe. Mas pastor, eu não nasci, assim, não foi legal, minha mãe não me queria, mas Deus queria você. Deus queria você. É diferente. E às vezes sua mãe e seu pai não têm culpa, como minha mãe e meu pai também não tiveram culpa de muitas coisas, eles não sabiam. E eu não vou ficar chorando por causa disso, ou reclamando por causa disso. Eu vou assumir minha posição em Deus e vou abençoar meu pai, minha mãe, minha irmã, meus irmãos, e vou tentar fazer com que eles sejam bênção, que eles recebam Jesus Cristo. Eu vou tentar conectá-los, reconectá-los. Eu não posso cobrar uma coisa que eles não tiveram. E às vezes a gente quer cobrar uma coisa que eles não tiveram, e às vezes a gente explora essa ferida o resto da vida. Não, Deus é que me chamou. Deus tem um propósito para a minha vida. Eu aceitei Jesus com 23 anos, eu estou com 56 anos.
tenho 56 anos. E não paro. Também, o dia que eu parar, eu quero ir para o céu. Deus me fez. Jeremias capítulo 1. Abre comigo, é o profeta da frente aí. Tem Isaías, abre em Jeremias. Capítulo 1. Olha o que Deus está falando para a sua vida agora, olha. Versos 4 e 5. A palavra do Senhor Yahvé veio a mim, verso 4. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conhecia. É Deus falando com você. Antes de eu te formar, quem formou? Deus. Eu já te conhecia. Né? Tem gente que não se aceita. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu me aceito. Mas também o senhor não tem muita opção de aceitar ou não. O senhor já está aí na curva. Meu filho, eu me aceito. Tem gente que não se aceita. Tem gente que é lindo, linda. Olha para o espelho e fala, eu não estou bem, eu não sei. Misericórdia. Olha, eu vou dizer para você, foi Deus quem te fez assim. Deus quem te fez assim. Ele não foi bom comigo. Para! Foi muito bom o seu coração. Se fosse olhar a formosura, Davi nunca ia ser rei em Israel. Se fosse olhar a estatura e força, Davi nunca seria rei em Israel. Deus vê o coração. Deus não vê o que é externo. Deus vê o coração. É por isso que você serve ao Senhor. E ele diz assim, antes que eu formasse no ventre, eu te conheci. E antes que nascestes, eu te consagrei e designei como profeta às nações. Você nasceu com um propósito. Eu crescer faz parte, eu como ser humano faz parte eu crescer. O Misael falou assim, eu fui jogador de futebol, eu joguei muito futebol, mas sempre fui ruim. Com certeza se o time dele tivesse 10 e precisasse de uma pessoa, eles colocariam na reserva. De tão ruim que eu era. Eu disse, não, vamos jogar com 10 mesmo. Ele vai atrapalhar. Mas tem gente que nasce com talentos. Tem gente que nasce com conhecimento, sabe estudar, sabe trabalhar, sabe. Meu pai não tinha estudo nenhum e tinha uma habilidade muito grande com as mãos. Meus tios eram assim. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês. Eu nasci com um propósito de Deus na minha vida. Você nasceu para um propósito de Deus na tua vida. Antes de eu te formar, antes de sair do ventre da sua mãe, Ele te colocou e te destinou. É como ele diz aqui a Jeremias, te coloquei a profeta às nações. Deus tem um propósito na tua vida. Deus te fez nascer com um propósito. E esse propósito, eu acho que essa geração é a geração mais profética que vai ter na face da terra. Sinceramente, é uma geração que vai reconectar esse planeta à presença de Deus. Vocês vão experimentar um avivamento sobrenatural. Vocês vão ver pessoas suplicando para adorar o Senhor nas ruas, nas esquinas, nas casas. Olha, vocês verão o que Deus vai fazer através de vocês. Uma geração sobrenatural. Pode ter certeza, porque vocês nasceram, e eu posso dizer isso com todas as letras. Olha, eu te designei como profetas às nações. Jovens, vocês são profetas neste planeta. Pode ter certeza disso. Podem ter certeza disso. 1 Coríntios, capítulo 9, lá no Novo Testamento. 1 Coríntios, no capítulo 9, diz assim, nos versos 26 e 27. Para o Daniel também abrir lá antes, né? Tem que falar os versos, é assim. 26 e 27. Paulo está dizendo, portanto corro, presta bem atenção ao que ele está dizendo, portanto corro, não como quem não tem alvo,
E luto não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo e o torno meu escravo, para que depois de pregar aos outros, eu não venha a ser reprovado. Nós precisamos entender uma coisa, que Deus me chamou, Deus tem um propósito na minha vida, e só uma pessoa pode dizer não a Deus, é você. Paulo disse assim: eu não quero ser reprovado. Ele falou com todas as letras: eu não quero ser reprovado. Eu esmurro o meu corpo, eu me esforço, para que eu tendo pregado, eu nasci com um propósito, mas eu não quero ser reprovado, cara. Não quero ser reprovado. 2 Timóteo, aí para frente, no verso 8, capítulo 3, 2 Timóteo 3, 8, diz assim a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 8. Presta bem atenção. Eu vou ser muito breve, mas eu quero deixar uma marca de Deus, o que Deus quer falar aqui hoje. E à semelhança de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, eles também resistem à verdade. São homens de entendimento corrompido e reprovados na fé. Assim, eu acho que todo mundo aqui já fez uma prova. Eu acho que todo mundo aqui já tirou uma nota baixa e uma nota alta. E eu acho que ninguém aqui foi reprovado. Acho que alguém aqui pode ter sido reprovado, sei lá. A vida nos aplica provas. Até que se eu quiser jogar futebol, eu vou ter que fazer um teste. Eu lembro do filho do pastor Vicente, que ficou noivo outro dia, o Enzo. Ele jogava muita bola, muito futebol. E um dia ele foi fazer teste no São Paulo, que ele é São Paulino e ele queria jogar no São Paulo. E o técnico lá falou assim: não, pode vir. Mexeram lá e ele foi fazer teste. Aí o técnico virou para ele e falou assim, antes de soltar a bola, falou: ó, eu tenho só craque aqui, os meninos são muito bons. Para eu desalojar um menino, você tem que ser muito bom. Você tem que ser melhor para eu desalojar esse menino daqui. Ele já está aqui comigo. Você tem que ser muito bom, melhor do que ele. Senão, ele vai ficar do jeito que está e você não precisa fazer mudança. Moral da história, ele não foi. Porque ele era bom, mas não era melhor que o que estava lá. Não sei se ele era igual, não. Não foi. A vida nos dá algumas reprovas. Nós precisamos entender que quando eu sou de Jesus, aquilo que Deus quer para a minha vida vai acontecer. Nós fazemos planos, mas a resposta vem de Deus. Aqui nós vemos duas pessoas que resistiram a Deus, que resistiram ao chamado e foram reprovados. Todos nós podemos ter a atitude que quisermos. Você pode escolher, mas você vai dar voltas e vai chegar nesse mesmo lugar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Não importa, você vai sentar numa cadeira dentro de uma igreja e você vai olhar para trás e falar: puxa, eu já devia ter feito isso na minha vida. Porque eu posso ter sido criado por Deus, os meus ossos podem ter sido formados. Eu posso estar aqui nesse planeta, posso ter conhecimento, posso ter estudado ou não, posso ter conhecimento, mas isso tudo só tem sentido e só conecta na minha vida quando eu venho para Jesus, quando o meu espírito se alinha ao Espírito Santo. Só tem sentido isso. Quando isso acontece, tudo que eu imaginava passa a ter sentido. E até os meus planos que são frustrados eu já não ligo mais, porque mudou o meu pensamento pelo Espírito Santo. Aí os meus ossos passam a ter sentido, a minha forma passa a ter sentido, e aquilo que Deus planejou para a minha vida passa a ter sentido. Porque agora eu alinhei o espírito, a alma e o corpo. A alma são os pensamentos e as emoções.
e o corpo. Quando eu venho para Jesus, eu alinho tudo isso. Aqui nós vemos duas pessoas. Paulo falou, eu luto para não perder aquilo que eu tenho feito. Mas aqui ele coloca, ó, Janes e Jambres, eles resistiram e foram reprovados. Quantas pessoas aí têm resistido ao que Deus quer? Porque simplesmente querem fazer o que querem. E é livre. Todo mundo aqui é livre de fazer o que quer. Mas a vida do homem na terra, a vida da mulher na terra só tem sentido quando eu venho para Jesus. Segundo o livro de Samuel, Hebreus, vamos em Hebreus aqui ainda. Hebreus está logo à frente de Timóteo aí, ó. Vira aí 3, 4 folhas, você entra em Hebreus. No capítulo 12. Hebreus 12, versos 16 e 17. Olha que interessante isso aqui, ó. Hebreus 12, versos 16 e 17. Ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Já vou explicar isso. Porque sabeis que mais tarde, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. E não achou lugar de arrependimento, ainda que houvesse que o buscasse com lágrimas. É assim. O primeiro filho em Israel, ele chamava primogênito, ele recebe o direito de primogenitura, e toda a bênção do pai vai para esse moço, vai para essa moça, vai para o primogênito. Muito bem, toda a herança é ele que controla, tudo vai para o primogênito, o primeiro. Esaú sempre brincou com primogenitura. Um dia Jacó chegou com um prato de feijão, e ele estava com fome, ele falou assim, deixa eu comer essa lentilha. Deixa eu comer. Se você me der o direito de primogenitura. Ele falou, pode pegar isso aí. Escuta bem o que eu vou falar para você. Às vezes a gente brinca com as coisas de Deus. E o dia que Deus tirar de mim e der para ele, você vai falar, mas é meu direito. A Bíblia diz que Esaú buscou esse direito chorando até. Pai, é meu direito. Mas ele brincou, ele deixou de lado. Não deixe de lado o que Deus tem falado para a tua vida. Não deixe de lado o propósito de Deus. E nem fala assim, as coisas de Deus, deixa quieto. Bíblia, babaca. Eu não quero saber disso aí não. Eu não quero ouvir. Que outra história bíblica, não quero. Outra pregação, não quero. Por quê? O propósito que está na tua vida vai para outra pessoa. E depois, mesmo chorando, você vai olhar e vai dizer, puxa, mas era meu. Não é mais. Não é mais. Porque era teu. É teu. Não abra mão do que Deus está te dando. É teu. Não abra mão do que Deus está te dando. É teu. Aquilo que é teu, ninguém vai tirar, a não ser que você não queira. Esaú falava assim, olha, toma Esaú. Ele falava assim, não quero isso aí. E o dia que era a vez dele, ele quis, mas não recebeu. Não brinque com as coisas de Deus. Não jogue fora o que Deus tem chamado na sua vida. Não ponha nada disso do lado, porque Deus está olhando. Se tem alguém que está olhando, é Deus. É Deus. E está vendo se você está interessado ou não. Eu ia colocar o título dessa ministração hoje vamos para Nínive. Nínive foi o Jonas, não é? Jonas, ele falou assim, Deus falou assim para ele, Jonas, vai para Nínive. Ele foi para Tarsis. É a mesma coisa que eu falar assim, olha, vai para a Vila Paulista. A pessoa pega o ônibus para Itatinga. Uma Vila Paulista é aqui. Não, a pessoa pega, não vai nem na Coab 1, nem no SESI, nem no 24 de maio, que é na outra extremidade. A pessoa vai lá para Itatinga, para outra cidade. Escuta bem o que eu estou falando para você. Não brinca com as coisas de Deus. Porque a vida abençoada de Jonas virou um tormento para ele.
aquilo que era para ser só uma visita numa cidade, virou um tormento para ele. Um tormento. Tormento para ele e para quem estava do lado dele. Virou um tormento a vida dele. Por quê? Porque Deus tem um propósito para ele. Seja profeta nas nações. Ele foi fugir desse propósito. Virou um tormento. Eu ia abrir 2 Samuel, não precisa abrir 2 Samuel não. Ali está Saul. E Saul, ele desobedeceu a Deus. Acho melhor até você olhar para você ver o que eu estou falando sobre Davi. 2 Samuel 12, por favor. Lá no Velho Testamento, segundo livro de Samuel, no capítulo 12. Segundo livro de Samuel, no capítulo 12. Nos versos de 7 a 9. Dá uma olhada o que diz aí a palavra do Senhor, olha. Então Natã disse a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa e as mulheres de teu Senhor. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto, porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal aos seus olhos. Tu matastes a espada Urias o Heteu, e tomastes para ti a sua mulher. Sim, tu mataste com aquela espada dos amonitas. Escuta bem o que eu vou falar aqui para você. Saul rejeitou a Deus, ele perdeu de ser rei. Ele rejeitou o propósito de Deus na vida dele. Foi colocado Davi. Davi um dia se apaixonou por uma moça, matou o marido dessa moça, e adulterou com essa moça. Aí ele foi descoberto pelo profeta Natã. O pecado procura a gente, viu? Pode escrever isso. As pessoas às vezes tentam esconder, um dia ele acha. E aí mostra para todo mundo. E Davi, ele falou assim: Senhor, eu errei, eu não quero que meu filho tenha problemas por causa disso. O filho dele morreu. Olha, Davi não deixou de ser rei. O propósito de Deus para a vida dele era para ele ser rei. Ele não deixou de ser rei. Mas a partir desse dia, nunca mais teve paz na casa de Davi. Por que eu estou falando isso para você, jovem? Porque Davi era jovem. Deus vai te levantar e pôr no lugar que você menos espera. Mas se você pegar isso e desprezar isso que Deus está te dando, se você não agir de acordo com a palavra de Deus, Deus pode até não te tirar do lugar, mas não traz mais paz. Não traz mais paz nas nossas vidas. Quando a gente está no propósito de Deus, a gente precisa saber a bênção que nós temos e o que nós somos no Senhor. Se eu não estiver no propósito de Deus, pode dar problema para a minha vida, e problema sério para a minha vida. Pode dar sérios problemas para a minha vida. Eu vou colocar algumas coisas que tiram a gente do propósito, mas eu vou ser bem breve. Não vou nem abrir a palavra do Senhor. É assim. Primeiro, eu vou exemplificar isso com um homem muito forte na Bíblia, talvez o mais forte de todos, chamado Sansão. Sansão, ele nasceu com o propósito de livrar o povo de Israel, de ser uma bênção para o povo de Israel. Ele com 30 e poucos anos, se não me engano 36 anos, ele gostava muito de mulheres. Ele não gostava de uma mulher, ele gostava de mulheres. E com isso estava corrompendo a vida dele. E um dia ele gostou muito de Dalila. Essa história é muito conhecida e ela é bíblica, não é uma história de novela.
E aí o dia que e Dalila não estava com ele por amor, estava com ele por interesse financeiro. E o dia que ela descobriu o segredo dele, e ele abriu e contou o propósito dele para ela. E o propósito dele era servir a Deus. Eu vou lhe dizer, a primeira coisa que tira a gente do propósito de Deus é o pecado. E Sansão morreu muito cedo. Ele era muito forte, eu acho que ele tinha muita vida para viver. E ele morreu muito cedo. Porque ele saiu do propósito de Deus. Existe um outro homem na Bíblia, José. José, um dia uma mulher que era casada, era a patroa dele, a mulher de Potifar. Acho que vocês todos já conhecem essa história. Foi tentar, viu que José era muito formoso e foi tentar ficar com José. E José falou: não, eu não quero, porque Deus tem um propósito na minha vida. Porque os meus irmãos podem ter me vendido como escravo. Eu posso estar num povo que não é o meu povo. Eu posso ter saído de uma cadeia, ou vou entrar numa cadeia. Eu posso ter errado, estou aqui como escravo. Na minha terra eu seria descendente do meu pai. Mas há um Deus sobre a minha vida que tem um propósito. As coisas hoje parecem não dar certo, mas Deus está no controle da minha vida. E eu não vou abrir mão do controle da minha vida. Deus, não importa o que aconteça, não abra mão de Deus na tua vida. Não importa o que aconteça, não abra mão das coisas de Deus, porque o pecado é o primeiro que quer tirar a gente para fora dos propósitos. O segundo que tira a gente do propósito é a desobediência. Eu falei de Saul. Saul não esperou ao profeta Samuel para seguir as coisas de Deus. Tem muita gente fazendo da cabeça. E ele não deixou de ser rei. Terceiro, o medo. Medo das coisas. Eu conheço uma pessoa, ela é uma bênção para cantar. Tem uma voz assim linda. Ora, uma bênção. Mas eu nunca mais vi essa pessoa orando. Nunca mais vi ela cantando. E um dia ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu não quero essa vida. Eu falei: é seu direito, filho. Ela casou, teve filho, o filho tem problemas, ela tem bastante problemas, e não se acerta, porque o propósito da vida dela é estar adorando a Deus. Estar adorando a Deus. E a solução do filho dela é ela vir para o Senhor. O filho é uma bênção, só que também busca o mundo, porque é o que ele tem em casa. E ela foi muito sincera comigo, ela disse: pastor, eu lembro de Elias. Elias um dia ele ficou com medo e foi para a caverna. E Deus falou assim: olha, é melhor ungir a Eliseu. Você tem que ungir tal, e Eliseu ia ser profeta no lugar de Elias. O medo tira a gente dos propósitos de Deus. O medo de errar tira a gente dos propósitos de Deus. O medo de entrar nas coisas, de ser ousado e de fazer o que Deus mandou a gente fazer, tira a gente dos propósitos. O diabo, desde que a gente nasce, tem isso, né? A pressão social, outra coisa que eu coloquei aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas árabes e judeus lutam bastante. Já ouviram falar que a guerra lá no Oriente Médio, que eles chamam de Palestina? Sim ou não? Tudo isso aconteceu por um erro, por uma pressão social. Que? Como, pastor? Um erro. Deus prometeu um filho a Abraão. Abraão era casado com Sara. Sara sofreu uma pressão para ter um filho. E ela não conseguia ter esse filho,
E ela falou assim, ó, pega a minha serva Agar e tem um filho com ela. Abraão seguiu o conselho da mulher, tonto não é, né? Teve um filho, que chamou-se Ismael. Ismael é o pai de nações também, como Isaac. E Ismael é todos os árabes, são todos os árabes. E eles são irmãos por parte de pai de Israel, os judeus. Eles são irmãos. Só tem um jeito de unir isso, com o primogênito deles, Jesus Cristo. Só Jesus vai unir árabes e judeus, Ismael e Israel. Às vezes a gente faz as coisas por pressão social. Eu preciso porque não sei o que, eu tenho que fazer. Se isso não é o propósito de Deus para a tua vida, não faça, porque vai dar erro, vai dar problema, vai andar fora do propósito. E eu termino com isso aqui, os complexos. Os complexos tiram você do propósito de Deus. Minha casa é uma casa simples. Meu pai não sabe escrever, o meu também não sabia escrever. Minha casa, eu sou filho de carpinteiro. Deus ama os filhos de carpinteiro. Eu, Jesus, não é? Mas para a sociedade, isso pode não parecer o melhor. Eu queria ser filho de um médico. Eu queria ser filho de um engenheiro. Eu queria ser filho de um promotor. Eu queria ser filho de um advogado. O diabo, desde que a gente nasce, começa a trabalhar nessa área para impedir o propósito de Deus na nossa vida. Eu não vou bem na escola. Lá na escola me chamam de gordo, careca. Lá na escola me chamam, estou usando o meu exemplo, mas isso uma criança não tem o caso de ser careca. Me chamam de burro, o professor me chama de burro, a professora me põe de pé na frente dos outros. Espero que isso não aconteça. Isso aí antigamente acontecia. Eu não tenho a roupa da marca, eu não tenho o carro. Um dia um jovem chegou para mim na escola e falou assim: professor, eu vou parar o curso. Eu falei: parar por quê? Ele falou assim: porque eu quero trabalhar. Eu falei: então vamos transferir você para a noite. Ele falou: não quero estudar, eu quero trabalhar. Eu vou trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Por quê? Fui especulando, porque um jovem inteligente, um cara que era estudioso, ele falou assim, porque, no fim ele abriu o jogo, ele falou assim, porque a menina que eu gosto, ela está namorando um cara que tem um carro. Eu nem bicicleta tenho. Eu vou comprar um carro. Moral da história, passaram-se 6 anos, ele voltou a estudar, porque ele não conseguiu o carro, e ele não conseguiu a namorada, e ele também não conseguiu o estudo. É triste isso, mas o diabo trabalha na nossa vida. Às vezes você vê uma moça que tem uma roupa que você não tem. Às vezes você vê um jovem que tem uma roupa que você não tem. Às vezes você vê uma pessoa que tem uma casa que você não tem. E isso te revolta ou te magoa. E você fica com um complexo de inferior. E fala assim: não, Deus não tem nada com a minha vida. Deus tem tudo com a tua vida. Não, Deus não gosta de mim, Deus ama você. Se Ele me amasse, Ele me colocava em palácio. Se você fosse em palácio, seu coração não era esse coração que você tem aí. Se Deus te coloca em palácio, você se corrompia e nunca conheceria as pessoas que você conhece, nunca você teria esse coração que você tem. Isso não significa que as pessoas que estão no palácio também não têm um propósito na vida de Deus na vida delas. Tem, mas elas vão ter que renunciar a algumas coisas. Os complexos, o pecado nos tira, a desobediência nos tira, os medos nos tiram dos propósitos, a pressão social nos tira dos propósitos, mas os complexos de inferioridade nos tiram dos propósitos. Às vezes você quer uma coisa que você não tem. Às vezes
você quer ser igual a um amigo que o amigo tem, que o pai do amigo é legal, que a mãe do amigo é legal, você queria ter a família que ele tem. Mas Deus não errou com você. Deus não errou com você. Deus escolheu você desse jeito. Jesus poderia ter descido do céu, aliás, nem precisava ter descido do céu, a hora que ele simplesmente assoprasse, esse universo era devastado. Mas ele se humilhou, veio no corpo de homem, na terra, sofreu, quando ninguém o quis, por causa de mim, mas por sua causa. Por sua causa. Dessa vez, quando ele estava para ir embora, ele falou assim: eu vou preparar morada para vocês no céu. Jesus não vai querer que ninguém mais faça morada para você. Todos vão ter do mesmo jeito, porque é feita pelo Senhor. Porque Deus não faz diferença de pessoas. Eu já falei isso, volto a falar. Eu estive na África. Na África não tem teto para fazer culto. Até agora, depois de um longo tempo, teve lá o teto na nossa igreja. Não tinha cadeira, eles sentavam no chão e não tinha teto. Tinha umas paredes de barro, de bambu e barro. E a hora que eu entrei, eu fiquei olhando, e eu olhava e via o céu. Eu falei, e o que eu tinha, o padrão era esse. Eu falei, alguma coisa está errada. Será que não está faltando nada aqui? Era o teto. Aí onde senta? Não senta. Não senta. Não tem cadeira, senta no chão. E a hora que eles tocavam o louvor, não ficava 4 dançando, todos dançando. Jovens, mulheres, homens, idosos, todos dançam e cantam para o Senhor. Todos. E aí fala assim, eles não têm nada, na verdade eles têm tudo. Eles não têm o nosso banco, eles não têm o nosso teto, eles não têm a nossa roupa, mas eles têm a alegria de servir a Deus. Alegria, e dançam, e se alegram, e louvam, e adoram. Não tem um que fique parado. Umzinho. Não tem alguém que fica com os braços cruzados assim, com a mão no bolso, igual eu fico ali na frente. Nenhum. Todos dançam. E eu não sei se você viu, os melhores jogadores de futebol e basquete são negros. Você já percebeu isso? Como Deus colocou um talento nato neles. E para cantar então, meu Deus, os meus irmãos, e se alguém tem problema com os brancos, negros, com os amarelos, com os vermelhos, vai para algum lugar, menos para o céu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz de todos os povos, tribos e raças, todos virão me adorar. De todos os povos, tribos e raças, todas as raças, brancos, vermelhos, pardos, amarelos. O Evangelho, o estudo meu não me levou nem para atravessar São Paulo. O Evangelho me levou para a África, para a Europa, para o Japão, pregando o Evangelho. Entrei nesses continentes pregando o Evangelho. Conheço os amarelos, conheço os vermelhos, conheço os negros, conheço os brancos. Todos adoram o Senhor. Todos louvam o Senhor. Deus não errou com você. Deus não errou ao chamar você no ventre da tua mãe. Deus não errou com a tua vida. Deus não errou com a tua forma, nem errou com o talento que botou na tua vida. Deus não errou, mas isso só tem sentido a hora que você serve ao Deus poderoso. Não é servir ao pastor, nem servir à igreja. A hora que você serve a Jesus. A hora que você diz assim, Jesus, eu te amo e eu te quero e eu te exalto. A
A hora que você fala isso, tudo passa a ter sentido. Você pode ser um careca, um gordinho, e Jesus usa você. Você pode ter nascido num berço simples, numa casa simples, sem nada, e Deus te leva para outro continente. Você pode ter sentir que a sua roupa não dá, que não sei o que, e daqui a pouco você está dando a sua roupa para outras pessoas. Toda vez que eu ia, quando eu fui para o Japão, eu voltei com a mala mais cheia do que fui. É um país abençoado. Quando eu fui para a África, que é um país abençoado, mas há muita escravatura lá, muito demônio naquele lugar. Quando eu fui para lá, a mala ficava. A gente já sabia que a mala ficava. Porque por mais simples que pareça, tem gente que está precisando mais. Deus vai te usar. Saiba disso. Eu te fiz no ventre da sua mãe. Eu te chamei. Você é profeta às nações. Profeta às nações. Você é uma geração abençoada. Mas pastor, eu não tenho isso. No Natal não tenho peru na mesa. Nunca teve o peru na mesa na minha casa. E eu, por causa disso, eu não deixei de adorar o Senhor. Não é por causa disso que eu não deixei de exaltar o nome dEle. Ah, pastor, na minha casa nunca teve um carro de marca, casa de marca, ou telhado de marca. Meu irmão, Deus não está preocupado com isso. Tua casa está no céu e ela vai ser a melhor de todas. Deus só está preocupado com uma coisa: que tua vida tenha um sentido a hora que você diz: sim, Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Aí o teu corpo que foi tecido, as tuas emoções se encaixam naquilo que Deus sempre projetou para você, que é dizer: sim, Jesus. E aí o Espírito Santo vem, e aquilo que Deus falou lá em cima, antes da gente ter nascido, antes da gente criar forma, aí passa a ter sentido. Fica de pé, vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus. Miriam, estou aprovado, deu tempo. Aí, glória a Deus.